Yeah. Sétimo. Aí, os careca do sétimo. Aí, fui pro 7º Batalhão, aqui em São Gonçalo. E comecei o recrutamento. Realmente, continuei treinando. No próprio recrutamento eu treinava, eu pedia pra ficar correndo em volta do pelotão, fazendo satélite, por vontade própria. O que era punição, pra mim, eu pedia. Prazer, né? Era prazer. Ficar dando volta pra treinar. E no meio do recrutamento eu fui convocado pelo Estado para ser professor do Estado. Fui convocado para ser a convocação do concurso que eu tinha feito. Cheguei no comando e falei, passei pro concurso de professor do Estado, precisava ir lá para poder tal. Aí no término do recrutamento, tipo assim, no término do dia, eles me liberavam para poder seguir minha vida. Eu fui lá, passei para a regional de Magé, eu passei pro Estado, só que eu escolhi para Magé, porque era distante da minha casa, para poder tentar conciliar a polícia com o professor. Tu ficou um tempo então dando aula e na polícia. Na polícia, né? Mas no começo é difícil, porque tu recruta dando aula como? Se você tem o dia inteiro recrutando. Mas aí eu escolhi dar aula para jovens e adultos, pro EJA. A educação de jovens e adultos em Magé, na escola Sônia Maria Piedade de Moura, do lado do presídio agrícola. Hoje em dia, a gente vê muito caso aí de alunos, eu acho que a falta de respeito com o professor nunca, não sei se na sua época assim, eu acho que nunca chegou a esse ponto como chegamos hoje, né? Hoje em dia uma falta de respeito muito grande, as pessoas não vê mais um professor como mestre, ainda tem, mas em alguns lugares a gente vê aí presenciando falta de respeito. Naquela época já existia uma falta de respeito. Se você passou por algum caso e se passou, a sua condição de policial influenciou de alguma forma em agir? A educação ela vem se deteriorando durante o tempo. Isso daí é óbvio para todo mundo. Antigamente tinha uma educação, você respeitava o profissional que estava ali na frente, o professor era um líder, era uma imagem. Hoje em dia as coisas foram caminhando para um lado que o aluno ele faz o que quer, ele tem uma liberdade em sala de aula que ele não poderia ter, que é a falta de respeito, que é agressividade e outras coisas mais, uso de drogas. E quando eu tive que separar muito isso, eu era policial e ao mesmo tempo era professor. Então eram dois campos totalmente distintos, eram coisas assim totalmente opostas. Seus alunos sabiam que você era policial? Não. Ninguém sabia. Do diretor ao último aluno, ninguém sabia. Ninguém quase sabia. Aquele seria o mais fácil, né? Quase um tropa de elite mesmo. Não. Eu era lá, eu era professor e minha vida fora da escola, ninguém sabia. Então, chegava no interior de Magé e trabalhava no 7º Batalhão. Então, conversava, falava, tem como eu sair às vezes um pouco mais cedo? Tem como eu compensar? Ou às vezes não tinha, eu tinha que sair correndo, chegava atrasado. Aí chegava lá sempre atrasado, com a cabeça raspada. Às vezes sujo, não dava tempo de tomar banho. Não, o pessoal desconfiava, não? Desconfiava nada. Desconfiava não. Era professor de que matéria? Era maluco. Educação física. Formei em educação então física. É mais tranquilo. Me pós-graduei em treinamento esportivo. Fiz uma pós-graduação para o concurso público. Para ganhar ponto, para poder aprendizado. Falei, não, tem que aprender mais um pouco, cara. Não aprendi o suficiente. Então, continuei estudando. Nisso eu comecei a passar nos concursos. E cheguei nesse ponto, falei, peraí, professor, eu tô lá na polícia e tô dando aula. Aí na sala de aula tem de tudo, eu dava aula para remissão de pena, era do lado do presídio agrícola. Então tinha o pessoal que saía do presídio para remir pena e tinha aula comigo. Só que a aula de educação física pro EJA é totalmente diferente para a educação física da manhã e da tarde. Você vai pegar um senhor de 60 anos que dirigiu o dia inteiro na água mineral e vai lá ter aula porque ele precisa do 2º grau para poder ter algo melhor no trabalho, que o patrão está exigindo isso para ele. E o camarada chega super cansado, com uma certa idade, tu vai botar ele na quadra para jogar bola? Você não vai. Então eu tinha que elaborar e dentro do planejamento do Estado, eu tinha que seguir um caminho. Só que não tinha como seguir 100% aquele caminho. Então eu tinha que elaborar minhas aulas dentro da realidade dos alunos. Uns alunos de uma área que não chegava ônibus lá não chega ônibus, é a área de difícil acesso, do lado de um presídio, numa área bem carente. O que eu faço?
Então eu dava aula de xadrez, estimulava, dava aula de nutrição, estimulava alimentação e várias outras aulas, incentivava ele de diversas formas. E tinha turma que era o pai, a mãe e o filho na mesma sala. Caraca, mano. Pai, a mãe e o filho na mesma sala. Então, e eu me envolvia com aquilo. Aí comecei a pegar gosto e realmente querer ajudar. Mas quando eu saía dali, tinha que voltar a ser o policial. Tinha que voltar a ser realmente a função de policial. E isso foi transcorrendo durante o tempo. Eu, no meio desse processo, eu não lembro... no meio desse processo, um aluno que já tinha estudado os 3 anos comigo, teve uma situação lá que eu desconfiei, mas foi um dia que eu estava meio estressado da polícia, eu não consegui deixar tudo lá fora da escola. Não conseguiu deixar o policial encarnar o professor. Aí eu entrei na sala de aula. Aí a história também bem... Aí eu senti no cheiro de maconha dentro da sala, eu falei, porra... Faro já apurado pelo trampo do... né? Eu falei, caraca, que cheiro de maconha. E o inspetor meio adrenado na porta e tal. Aí eu achei aquele estranho. Aí chegou uma hora, eu falei assim, pô, peraí. O policial falou mais alto. É o seguinte, aí comecei a elaborar algumas coisas, uma dinâmica de grupo na sala para poder começar a identificar grupos e tal. Separa em grupo. Aí eu andando na sala, tinha lá no cantinho direito, por lá que o cheiro de maconha tava forte. Falei, pô, tem alguma coisa aqui. E o inspetor nervoso, eu falei, pô, calma aí. Aí, pessoal, vamos fazer o seguinte. Então o inspetor sabia da parada. Você engana pra cima e pra baixo, pro lado você não engana não. O inspetor tá ali todo dia, ele mora ali, pô. Ele sabia quem é quem. Então, só que, boca miúda. Eu sabia que ali rolava, como a gente conhece, uma sacanagem. Só que eu era professor, eu não tava ali pra ser policial. Mas aí naquele dia eu falei assim, pô, é hoje. Não vou dar mole não. Eu tava meio... Pessoal, todo mundo pra quadra. Vocês reclamam que não vão pra quadra? Só que a quadra era minúscula, a quadra. Era 2 golzinhos. Era uma escola do interior, muito pequena. Aí levei todo mundo, aí todo mundo deixa o material e vão pra quadra. Aí os 2 alunos botaram a mochila nas costas. Falei, ô, deixa a mochila aí, rapaz. Não, aí. Não. Botou a mochila nas costas. Aí foi pra quadra. Falei, pô, bingo. É eles. E aí? O que eu vou fazer? Vai dar voz? E aí, faz o quê? Então, continuei sendo professor. Levei pra quadra, comecei a passar uma atividade de carregar, carrega, dá um de costa pro outro. Quando eu botei a atividade, eles, não, você não brinca, porque eles tinham que tirar a mochila. Tentei elaborar alguma coisa pra eles largarem a mochila, mas eu não largava a mochila nem danado. Falei, pô, como é que faz esse cara pra largar a mochila? Pensando e tendo que tocar aula. Cabeça girando, eu falei, pô, vamos lá, golzinho. Mas tem que ter inserida uma menina no meio e tal. Eu fiz uma atividade lá, último. Insere uma menina com a mochila. Aí um ficou do lado de fora, o outro continuou. Aí nisso que o outro foi no golzinho, voltou, foi no golzinho, aí tirou a mochila e botou em cima do golzinho. Falei, agora. Quando ele foi pro ataque, eu fui lá, peguei a mochila e fui andando pra secretaria. Aí quando eu peguei a mochila, eu já senti. Ele viu tu pegando? Não. Quando eu meti a mão na mochila, eu sabia, tá cheio de droga. Fui andando pra secretaria. Quando eu entrei na secretaria, abri a mochila assim, tinha meia mochila de maconha prensada. Só em tablete grandão. Isso dá o quê? 1 quilo? Cara, eu não cheguei a... É tráfico. Eles estavam traficando. Traficando. A droga era pra levar presídio. Ah, tá. Caralho, que... Então eu peguei, levei, aí ele veio atrás. Qual é, professor? Tá maluco? Aí entrou na sala, eu falei, pô, isso aqui é teu? Ele, porra, isso aqui é meu, cara. Aí já roncou e aí o policial veio. Então né? pega. Aí eu falei, a mochila é tua, pega. Só que a secretaria de interior era curtinha, tinha uma porta, um corredor, lá no fundo tinha uma janela com grade. Ele entrou, ele meteu a mão na mochila, eu bati a porta, falei, tá preso. Continuei sendo professor. Qualquer cidadão em flagrante delito Tem direito da voz de prisão. tá preso. Aí ele, que isso? Que isso não, tá preso. Senta aí. Aí ele meio que eu já crespei um pouco mais. Isso que o maluco tinha que uns... Qual a idade, mais ou menos? Não, era adulto, pô. Adulto era já? Era adulto. Ele já tinha rodado quando era adolescente, mas voltou a fazer com isso mesmo. Então já tinha antecedente. Já. Aí eu, mesmo na sugestão, ó, tá preso. Aí ele tá preso, ó, liga o 90 pra secretária que tava lá dentro, a secretária apavorada, ó, liga pra diretora. Aí, caramba,
aquele estresse na escola, né? Aquele furdunço, pô, o professor prendeu o aluno. Aí os policiais chegaram lá, aí ele chegou e, pô... Até então não sabia que tu... Não, eu não sabia. O nego ficou sabendo... Depois, né? Muito depois. Aí cheguei lá, conduzi os policiais levaram ele, tudo aquilo, fui pra delegacia de Imbaré, de Magia, fui pra Imbaré à noite, foi, pô... Até o delegado também não me identifiquei como policial, de professor. Ele, você é maluco, rapaz? Como é que você vai voltar lá na escola, rapaz? Os caras vão te matar. Aí eu pra ele, pô, eu fiz o meu trabalho como cidadão, fiz aquilo, mas... Aí ficou preso, coisa e tal, fui pra audiência dele, emagreceu pra caramba, ele era meio gordinho. Só que, não, aí antes disso, eu dava lá quarta e sexta, na quarta-feira foi isso, na quinta-feira foram 2 camaradas lá na porta da escola. Aí ficou os outros alunos com você, como é que ficou? Acharam correto? Acharam eu não tive contato com os outros alunos, porque eu fui pra delegacia depois e eu voltei na sexta-feira pra dar aula. Só que... Não, na sexta-feira quando você voltou. Isso, aí cheguei... Na quinta foi os caras lá, né? Isso, na quinta foram os caras lá, a diretora desconfiou, chamou a polícia chegou, um correu, outro ficou, o que ficou tava com 38, tava armado. Aí não, então já foram pra... Aí falaram, foram pegar o professor pela saco que prendeu a nossa carga. Só que eles não me falaram nada. Aí eu cheguei na sexta-feira, mas já não fui, pô, já não sabia, fui professor bobinho, mas já tinha ido eu e um amigo. Cheguei lá, aí entrei na escola. Quando eu entrei na escola, começou os alunos a sair. Eu passava na sala de aula assim, nem começava a sair da sala de aula. Vai dar merda. Aí entrei na secretaria e foi a diretora. Falei, professor, o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Falei, pô, eu queria, tem que dar aula. Tem que dar aula. Não, você não pode ficar aqui, não. Prenderam um cara, contou a história. Falei, por que vocês não me ligaram? Ah, não, tá. Você não pode mais ficar aqui. Aí eu falei, tá. Aí me queria mandar pra Itaboraí. Falei, não, Itaboraí não vou. Quero ir pra minha terra então. Vou pra Niterói. Sou de Niterói, quero ir pra Niterói. Aí não quero ir pra Niterói. Foi pra mim conseguir ir pra Niterói foi muito complicado. Eu tive que ir na regional, tive que ir na Secretaria do Estado reclamar, falar que ir pra mídia, porque não queria me transferir pra lá. Consegui ir pra Niterói, fui pro Hilário Ribeiro, do lado do Horto, em frente a... Você era funcionário, professor, funcionário do Estado também? Do Estado. Podia então todo tinha estado. Recurso pra... Aí fui pro Hilário Ribeiro, do lado do Horto, em frente à comunidade Viripiranga. 85% era aluno da Viripiranga. Cheguei lá, a primeira coisa que o diretor me fala: caiu de parapente, ficou paraplégico, não tomou vergonha na cara, não. Para de arrumar problema, mano. Aí, primeira coisa que me falaram: você não vai prender ninguém aqui, não, hein? Primeira coisa que o diretor me falou. Já cheguei com um X nas costas gigante. Você não vai prender ninguém aqui, não, né? Aí eu falei assim: se for necessário, a gente prende, né? Espero que o senhor também pense assim. Tem que fazer o certo, diretor. Aí já cheguei lá meio pesado, né? Nesse meio termo, nesse processo que eu não lembro antes ou depois, eu dava aula para os alunos do Cefap, como professor também, de educação física, dava aula para os recrutas da polícia. Aí a convivência com os alunos é espetacular, eles lembram de coisas que eu nem lembro. Era bem exigente, mas dentro de uma realidade. Eu tinha toda uma... tudo baseado na ciência, não era nada para realmente castigar eles de uma forma empírica, era tudo cientificamente comprovado e tudo no papel, tudo eu botava no papel. Fazia quirioterapia com eles, levava eles pra piscina, botava eles pra correr, tudo do jeito que eu ficava pensando como é que eu dava aula pra eles, que foi, se eu não me engano, a primeira turma que eu peguei de aluno de recruta. Então eu queria fazer algo diferente. Tive um instrutor no meu recrutamento, que foi o Sargento Moura, daqui do 7º, bem conhecido, que pegou 7 turmas de recruta. Então, pô, o cara tinha um ritmo. Só que o tempo mudou, o tempo veio mudando. Então a turma